Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje o diploma que procede à transferência dos fundos de pensão, fundos de pensões da banca para o Estado. E sobre essa matéria, o Sr. Secretário de Estado da Administração Pública fará depois uma apresentação mais detalhada para os senhores jornalistas. Foi também aprovado pelo Governo no Conselho de Ministros um diploma que prorroga o prazo de isenção da proibição à utilização de materiais e componentes de veículos que contenham metais pesados, transpondo uma diretiva da Comissão Europeia exatamente nesse sentido também. Foi ainda aprovado no Conselho de Ministros a orgânica da Direção-Geral das Autarquias Locais, com uma redução de cargos de direção intermédia e uma poupança para o Estado no âmbito do resto do programa de redução e melhoria da Administração Central. O Conselho de Ministros aprovou também um acordo de cooperação económica e comercial entre o Governo português e o Governo do Estado do Qatar. Foram também aprovadas pelo Conselho de Ministros 3 resoluções a nomear Conselhos de Administração, a saber, foi nomeado o Conselho de Administração do AICEP, a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, nomeação essa que comporta uma redução de encargos com os custos da administração na ordem dos 17% e passando os membros não executivos da administração do Conselho de Administração a serem não remunerados. Esta transferência da tutela do AICEP para o MNE implica também a extinção da Direção-Geral dos Assuntos Técnicos e Económicos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o que corresponde também a uma poupança de mais 60 mil euros pela extinção de cargos dirigentes da antiga Direção-Geral. O Conselho de Ministros aprovou também, como eu referi, ainda a nomeação do novo Conselho de Administração do Teatro Nacional Dona Maria II, bem como a nomeação de um vogal para o Conselho de Administração da Parque Escolar EPE. Eu passo então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para fazer a apresentação com mais detalhe do diploma relativo à transferência dos fundos de pensões e depois ficávamos à vossa disposição para questões que nos queiram colocar. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Foi hoje aprovado o decreto-lei que procede à transmissão para o Estado das responsabilidades com pensões previstas no regime de segurança social substitutivo constante dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho vigentes no setor bancário. Este diploma aplica-se a todas as instituições de crédito abrangidas pelos referidos instrumentos de regulamentação coletiva e, nesse sentido, este diploma faz a transição dos fundos de pensões, de parte dos fundos de pensões, de 15 instituições de crédito para o regime geral da Segurança Social. Estão envolvidos cerca de 27 mil pensionistas, reformados e pensionistas, que transitam para o regime geral da Segurança Social do ponto de vista de responsabilidades com pensões em pagamento. O trabalho técnico entre o Governo e as instituições de crédito iniciou-se na segunda quinzena de setembro, como foi tornado público, e decorreu de forma muito intensa e construtiva, tendo culminado esta semana com um acordo técnico quanto à transferência parcial dos fundos de pensões da banca para a Segurança Social, como aliás foi anunciado pelo Sr. Ministro de Estado e das Finanças na passada quarta-feira. Como foi referido, o acordo técnico a que se chegou é actuarialmente justo e equilibrado. Esta operação é uma operação de elevada complexidade, como podem presumir, na medida em que tem múltiplas interdependências. Tem, desde logo, matérias que tinham que ser analisadas e resolvidas tecnicamente no domínio previdencial, no domínio da avaliação das responsabilidades e da valorização dos ativos. Tinha questões de natureza legal, designadamente no âmbito dos instrumentos de regulamentação coletiva aplicáveis ao setor bancário. Tinha importantes impactos e decorrências no domínio da estabilidade financeira, designadamente em matéria de impactos contabilísticos e prudenciais sobre o sistema bancário que tinham que ser avaliados e prevenidos. Para além disso, esta operação tinha outros aspectos que mereciam particular atenção, designadamente no domínio da concorrência, para o qual foi, portanto, submetido o processo à apreciação da Direção-Geral de Concorrência da Comissão Europeia. Reitera-se que esta operação foi desenvolvida em articulação com os bancos num espírito de diálogo construtivo e aberto, e também com os sindicatos, com o objetivo de acautelar integralmente os direitos dos pensionistas que são hoje beneficiários dos fundos de pensões. Neste sentido, temos consciência e estamos convictos que foram acautelados os direitos e as expectativas e os interesses das 3 partes envolvidas no processo: o Estado, a banca e os pensionistas. Os sindicatos foram ouvidos e temos estado a trabalhar com eles no sentido de criar as condições para que se venha a celebrar um acordo tripartido que envolve o Governo, o Estado
e as instituições de crédito no sentido de consagrar aquilo que são as perspectivas e as condicionantes de cada uma destas três partes. Esta operação foi desenvolvida em ordem a cumprir, digamos, 4 razões fundamentais. A primeira, natureza providencial, deve ser encarada como uma continuação, uma continuidade do processo de integração progressiva na segurança social dos trabalhadores e pensionistas bancários. Como julgo que saberão, este movimento de integração do sistema de previdência da banca no regime geral não começa agora. Houve 2 fases anteriores, uma fase que ocorreu em 2009, que determinou que os novos empregados bancários passariam a estar integrados no regime geral da segurança social e, portanto, fechou-se o sistema de previdência da banca aos trabalhadores que estavam no ativo até àquela data, a 3 de março de 2009. Houve um segundo movimento, uma segunda etapa que foi percorrida já este ano, no início de janeiro de 2011, com a definição de que, a partir de 1 de janeiro de 2011, os trabalhadores que estão no ativo passam também a estar no regime geral de segurança social para o período que se inicia a partir, precisamente, do início deste ano. Faltava dar um passo que deveria envolver a integração dos atuais pensionistas da banca, ou seja, aqueles pensionistas que beneficiavam já dos direitos de pensão que lhes eram atribuídos pelos fundos de pensões da banca. Portanto, este é um movimento natural que já vinha sendo perspectivado há vários anos e que se concretiza agora. Uma segunda motivação, ou para além desta motivação, há uma outra razão de natureza, enfim, mais substantiva e que tem a ver com matérias no domínio da estabilidade financeira. Tendo em conta o atual enquadramento financeiro nacional e internacional, o Governo considerou essencial que os bancos portugueses deveriam reduzir a sua elevada exposição aos riscos dos planos de benefícios definidos que constituíram e têm constituídos a favor dos seus trabalhadores. Esta exposição traduz atualmente numa significativa desvantagem das instituições de crédito portuguesas face à generalidade das suas congêneres europeias. Devo dizer, aliás, que Portugal é um caso único, ou praticamente único, nesta matéria, na medida em que nos outros países da União Europeia as instituições de crédito não têm fundos de pensões ou não têm responsabilidades com fundos de pensões de benefício definido. E os fundos de pensões de benefício definido, como compreendem, são fundos de pensões em que o risco corre todo pelo detentor do fundo, na medida em que são sistemas que têm que estar balanceados entre as responsabilidades e os ativos que lhes dão cobertura, no sentido de garantir um benefício que é definido por regras de natureza contratual. E, portanto, esta é uma matéria, é uma área que cria uma grande pressão de risco sobre as instituições de crédito portuguesas e que tem vindo a ser assinalada e sinalizada em vários enquadramentos, em vários contextos. Considerou-se que a conjuntura atual constitui uma oportunidade única para resolver a excessiva exposição da banca aos seus fundos de pensões, num contexto mais alargado de recapitalização geral da banca europeia, e que foi definido no recente Conselho Europeu que determinou as regras de recapitalização da banca. Na opinião do Governo, adiar a resolução da questão dos fundos de pensões levaria a que, num futuro não muito distante, o problema se viesse a colocar de forma mais agravada e, enfim, desfasada do tempo. Uma outra razão, ou a terceira razão de fundo, que justifica a oportunidade, ou que concorre para a oportunidade da realização desta operação neste momento, tem a ver com a possibilidade de realização, a possibilidade de disponibilização de um montante elevado de ativos, disponibilização desses ativos para a economia, que se encontram sediados ou que se encontram detidos pelos fundos de pensões e que, por razões prudenciais, não podem ser mobilizados. E a mobilização destes ativos poderá aliviar as restrições de financiamento com que o Estado e a economia portuguesa se debatem no contexto atual, numa situação em que há uma extrema dificuldade no acesso aos mercados financeiros. Finalmente, e uma razão não menos importante, esta operação é, pela sua dimensão, a única medida que permitiria, em tempo útil, compensar os efeitos desfavoráveis que afetam as contas públicas em 2011, cuja execução orçamental no primeiro semestre mostrava e demonstrava a necessidade de ter medidas extraordinárias até ao final do ano, no sentido de cumprir a meta do déficit que está definida no âmbito do Programa de Assistência Económica e Financeira, que é de 5,9. O não cumprimento da meta do déficit prevista para 2011, logo no seu primeiro ano de aplicação, teria um efeito muito negativo na avaliação externa que os mercados e as entidades internacionais fariam do nosso país e da sua capacidade para cumprir as metas de ajustamento estrutural das suas contas públicas, que se comprometeu no quadro do programa de que é alvo. E este incumprimento teria
desde logo e em primeira instância, consequências, porventura, muito severas sobre as próprias instituições de crédito nacionais e sobre a sua solidez financeira no contexto de uma crise global e também numa crise que afeta a dívida soberana de Portugal. E nesse contexto também é uma operação que favorece o sistema financeiro, também na medida em que permite que Portugal cumpra as metas quantitativas a que está obrigado no quadro do programa de assistência de que beneficia. Gostaria de realçar que esta operação, embora de caráter extraordinário, tem benefícios substanciais que vão para além do cumprimento do limite orçamental que acabei de referir. E esses aspectos devem ser destacados e devem ser valorizados. Em particular, esta operação permite mobilizar montantes consideráveis de ativos num momento de grande dificuldade de acesso ao financiamento e, de uma forma mais geral, este encaixe vai permitir o pagamento de dívidas das administrações públicas, contribuindo desse modo para o processo de diminuição do rácio de transformação dos bancos portugueses e da melhoria do financiamento da nossa economia. No decurso dos trabalhos, foram das negociações técnicas, o trabalho técnico foi feito com a banca, foi um trabalho complexo, uma matéria extremamente complexa, estamos a falar de fundos de pensões com grande dimensão, estamos a falar de instituições de crédito que têm naturalmente uma exposição, neste momento, aos mercados grande e portanto, haveria que definir alguns princípios básicos que condicionariam esta operação à partida. O primeiro deles foi a neutralidade. Foi definido e acordado entre as partes que os termos da operação deveriam ser equilibrados, garantindo a salvaguarda do interesse público e também a proteção e a defesa daquilo que seriam os princípios de estabilidade financeira que teriam que ser assegurados para o sistema, para as instituições de crédito nacionais. Foi definido também que esta operação deveria de ser transparente e deveria haver uma clara identificação e definição dos procedimentos que lhe estavam subjacentes. A este propósito, refira-se que esta operação foi acompanhada, desde o início, diretamente pelas autoridades de supervisão, Banco de Portugal, Instituto de Seguros de Portugal e CMVM. Inclusive, estas três entidades criaram um grupo de trabalho no seio do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros para acompanhar este trabalho e esta operação. E, portanto, desde o início tivemos esta garantia de ter entidades independentes e que têm o objetivo de salvaguarda dos interesses da estabilidade do sistema financeiro a acompanhar a operação, o que naturalmente foi muito importante. Foram ainda envolvidas no decurso da operação outras entidades, designadamente entidades internacionais, como a Direção-Geral da Concorrência da Comissão Europeia, o Eurostat e as equipas internacionais que estiveram em Portugal no decurso da segunda avaliação ao nosso programa. Portanto, equipas da Comissão Europeia, do FMI e do Banco Central Europeu que se confrontaram com toda a informação no contexto desta operação e que a analisaram e que deram a garantia de facto que os trabalhos estavam a ser feitos no quadro daquilo que seriam as exigências técnicas que eram devidas neste contexto. Um outro princípio que foi assumido no decurso desta operação foi a necessidade de salvaguardar os direitos adquiridos dos beneficiários dos fundos de pensões dos bancos. Os fundos de pensões dos bancos estão num contexto de previdência, num sistema de previdência privado, com regras próprias, estavam devidamente fundeados na perspectiva dos fundos de pensões e, portanto, haveria aqui que salvaguardar os direitos adquiridos e essa era uma condição que foi desde logo colocada não só pelas instituições de crédito, mas também, naturalmente, pelos sindicatos. E um outro princípio fundamental foi a necessidade de dar igualdade de tratamento, de garantir igualdade de tratamento a todas as instituições de crédito, desde logo no acesso à operação e na aplicação das mesmas regras e condições a todas elas. E esses princípios foram salvaguardados de forma exemplar e inequívoca desde o início até ao fim do processo. Entrando em questões um pouco mais concretas da operação, gostaria de deixar aqui alguma informação, sem prejuízo depois de poder responder a questões que possam ser colocadas neste domínio. Daria aqui aquilo que é a informação essencial neste momento. Primeiro, as responsabilidades que serão transferidas dos fundos de pensões da banca para a Segurança Social correspondem exclusivamente àquelas que dizem respeito às pensões em pagamento. O Estado só assume o pagamento das pensões que se encontrar à data de 31 de dezembro de 2011 em efetivo pagamento. Portanto, o Estado não assume a responsabilidade de pagar pensões, por exemplo, para os empregados que ainda se encontram no ativo ao serviço do sistema bancário das instituições de crédito. Portanto, só são transferidas as pensões em pagamento, as que correspondem ao primeiro pilar.
Excluem-se nesta transição os planos de benefício complementar que a banca criou, e muitos bancos, muitas instituições de crédito criaram ao longo dos tempos planos complementares de reforma, benefícios complementares de reforma. Portanto, o que está a ser transitado para a Segurança Social são apenas as reformas que estão convencionadas nos acordos coletivos de trabalho e que se correspondem ao regime substitutivo da banca, face ao regime geral. Porque, como sabem, os empregados bancários não são beneficiários da Segurança Social e, portanto, têm um sistema de previdência próprio que é obrigatório. E só o que transita é a parte obrigatória do regime de Segurança Social aplicável aos bancários, não a parte complementar. Caberá aos fundos de pensões continuar a provisionar e a assumir a atualização destas pensões. Portanto, passa um valor definido e que não terá atualizações ao longo do tempo. Estes são os dados essenciais relativamente às responsabilidades transferidas. Neste contexto, o Regime Geral de Segurança Social assumirá por inteiro e em definitivo estas responsabilidades, ou seja, as responsabilidades com as pensões em pagamento para os pensionistas que estiverem nessa condição no último dia do ano de 2011. Do ponto de vista do apuramento das responsabilidades, naturalmente, o apuramento das responsabilidades era o aspecto essencial nesta operação, porque em função do apuramento das responsabilidades se definiria o valor da operação, propriamente dito, o montante que os fundos de pensões teriam que entregar ao Estado pela transição, pela transferência dessas responsabilidades para a esfera da Segurança Social. Havia dois pressupostos essenciais que teriam que ser discutidos. Um deles era a taxa de desconto e outro era a tábua de mortalidade. E outro é a tábua de mortalidade. Relativamente à taxa de desconto, queria aqui dizer que a taxa de desconto que foi acordada entre os bancos e o Governo nesta operação foi de 4%. Os bancos têm atualmente nos seus fundos de pensões, aplicam atualmente nos fundos de pensões uma taxa de 5,5% e compreendem que uma taxa de desconto de 5,5% determina um montante de responsabilidades a transferir mais baixo. Portanto, tentando descodificar um pouco a diferença entre as taxas de desconto de 4% e de 5%, quando apuramos as responsabilidades que são transitadas, o que nós estamos a apurar é as responsabilidades com as pensões a pagar no futuro e atualizando-as para o momento atual. Ou seja, a atualização para o presente das responsabilidades futuras com pensões em pagamento. Quanto mais alta for a taxa, mais baixas são as responsabilidades. Quanto mais baixas forem as responsabilidades, menor seria o valor a pagar, menor seria a transferência a efetuar pelos bancos a favor do Estado. As taxas que hoje estão a ser praticadas nos fundos de pensões variam entre 5,25%, um banco tem uma taxa de 5,25%, os outros têm taxas de 5,5%. A taxa que foi acordada foi de 4%, uma taxa substancialmente mais baixa que a taxa que os bancos praticam. E é a mesma taxa, aliás, que foi praticada na operação de transferência do Fundo de Pensões da PT, que ocorreu no final de 2010. Num contexto em que as taxas de juros atualmente estão bastante mais elevadas, os mercados tiveram uma mutação muito significativa no último ano, o que significa que hoje uma taxa de 4% é uma taxa que dificilmente algum Estado, enfim, muitos dos Estados não se conseguem financiar com taxas desta ordem. Não diria a maior parte, mas alguns não se financiam com taxas deste montante. Portanto, considera o Estado e o Governo que esta taxa é uma taxa extremamente favorável do ponto de vista da realização desta operação. Relativamente às tábuas de mortalidade, foram aplicadas as tábuas de mortalidade que são reconhecidas pelo Instituto de Seguros de Portugal e que vêm sendo aplicadas pela banca do ponto de vista de expectativa de longevidade dos pensionistas, que são beneficiários destes fundos de pensões. Para a população masculina foi adotada a tábua TV 73-77 - 1 ano, para a população feminina a taxa a TV 88-90, que são taxas certificadas pelo Instituto de Seguros de Portugal e que são aplicadas pelas instituições de crédito no âmbito dos seus fundos de pensões. Houve aqui um ajustamento de algumas instituições relativamente a outras, porque nem todas tinham exatamente estas taxas, mas elas tinham um grande nível de aproximação e, portanto, aqui não houve um problema, não houve dificuldade em definir um critério que fosse aceito por ambas as partes. Neste contexto, o valor das responsabilidades a transferir, aplicando estes dois pressupostos fundamentais para os quatro maiores bancos com quem nós desenvolvemos este processo, e agora, portanto, num segundo momento estão a fazer a adesão a esta operação as restantes instituições de crédito que em Portugal têm fundo de pensões.
o montante das responsabilidades apuradas ronda os 5,6 mil milhões, que se estima que possa ter ainda um crescimento que aproxima este valor dos 6 mil milhões de euros, com o resto das instituições de crédito que estão sob coordenação da Associação Portuguesa de Bancos, e estamos a falar de bancos com fundos de pensões mais pequenos, que estão também a manifestar o seu interesse em aderir. A nossa expectativa é que todas as instituições de crédito façam a adesão a esta operação e que, nesse contexto, todos os fundos de pensões sejam integrados nestas condições no regime geral da Segurança Social. Um outro tema importante no contexto da modelização desta operação teve a ver com os ativos. Uma vez definidas as responsabilidades, uma vez apurado o montante global das responsabilidades que transitariam para o Estado, importaria definir a forma como os bancos fariam a transferência dos ativos que darão cobertura a essas responsabilidades. Desde o início, o Governo assumiu, e isso foi aceito e acordado com os bancos, de que transitaria a transferência dos ativos, ou seja, o pagamento destas responsabilidades seria feito em numerário e em dívida pública portuguesa, titulada. E isso foi estabelecido e foi acordado pelos bancos e também pela Direção-Geral da Concorrência. Haveria um aspecto, houve um aspecto em particular que foi extremamente debatido, foi a valorização da dívida pública portuguesa. Havia dúvidas sobre o critério adequado para a valorização da dívida pública portuguesa e foi feita uma consulta à Direção-Geral da Concorrência, da Comissão Europeia, que determinou que a dívida pública devia ser valorizada ao valor de mercado. E nesse sentido, e depois dessa consulta, foi esse o pressuposto assumido. E, portanto, será entregue ao Estado, pela assunção destas responsabilidades, cash, dinheiro, e também dívida pública titulada, valorizada ao valor de mercado, pelas últimas cotações do final deste ano, pela média das cotações dos últimos 3 dias do final deste ano. Foi acordado que o Estado receberia mais de 50%, um pouco mais de 50% do valor total dos montantes a transferir até ao final deste ano, estima-se na ordem dos 55%, e que o restante será entregue pela banca ao Estado até ao final do primeiro semestre de 2012. E, nesse sentido, permite-nos cumprir com a meta do déficit, na medida em que o Eurostat tinha indicado que, para que esta operação fosse validada para efeito de contas públicas, tinha que ser transferido ainda este ano mais de 50% do montante total da transferência. Um aspecto importante que foi também trabalhado ao longo desta operação, que demorou cerca de 2 meses e meio e contou com dezenas de reuniões envolvendo não só as equipas do Governo, como as equipas do Banco de Portugal, as equipas do ISP e também um grupo de trabalho que foi constituído no âmbito do Conselho Nacional de Supervisores Financeiros. Como dizia, uma das áreas fundamentais da análise foi a avaliação dos impactos contabilísticos e prudenciais para o sistema bancário. E fez um trabalho muito intenso neste domínio, que permitiu, de facto, ultrapassar algumas das dificuldades que tinham sido identificadas, sem prejuízo, naturalmente, ter que ser assumido que esta operação criará impactos, sobretudo de natureza prudencial, sobre o sistema bancário. Impactos, todavia, que não serão refletidos no final deste ano. O Banco de Portugal informou que não alterará, por via desta operação, as exigências de capital no final de 2011 e reportará, transmitirá esses impactos para o momento em que serão avaliadas todas as necessidades de recapitalização dos bancos, o que ocorrerá durante o primeiro semestre de 2012. Portanto, os impactos desta operação não afetarão as necessidades, os rácios de capital do quarto year one dos bancos no final de 2011, e esses efeitos serão, digamos, consolidados com os efeitos que resultarão das novas regras de determinação do quarto year one, que serão impostas no primeiro semestre de 2012 e que serão aplicáveis no primeiro semestre de 2012. Uma nota final para dizer que nós estamos a trabalhar com os sindicatos, temos tido várias reuniões com os sindicatos sobre esta matéria, temos vindo a trabalhar de forma muito construtiva e positiva. Os sindicatos têm já na sua posse uma proposta de acordo tripartido que lhes foi entregue. Estávamos a aguardar a oportunidade de lhes dar mais alguma informação, designadamente sobre a matéria que hoje foi discutida em Conselho de Ministros, e, portanto, a nossa expectativa é que, salvaguardados todos os direitos dos pensionistas e reformados da banca, designadamente, e eu aqui queria dizer sem qualquer reserva de que, tendo em conta que o Estado está a fazer uma operação com os bancos em que o montante das responsabilidades apurado integra o pagamento de 14 prestações e o montante que o Estado vai receber dos fundos de pensões privados é no exato montante para cobrir as 14 prestações, estes
pensionistas da banca. Isto é um pressuposto do negócio, um pressuposto assumido ao início. Estes pensionistas dos sistemas dos fundos de pensões da banca manterão o direito ao pagamento das 14 prestações, tendo em conta que, se não houvesse esta transição e se mantivesse os fundos de pensões na banca, esses beneficiários teriam direito, naturalmente, porque estava assim previsto nos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho, o pagamento das 14 prestações, e porque era um sistema que estava provisionado para fazer esse pagamento. Eram para já estas as explicações que tinha para dar, e ficaria à disposição para as questões que quisessem colocar. Muito obrigado. Maria João Gago, do Jornal de Negócios. Eu gostava de saber exatamente, em termos de ativos a entregar pelos bancos, se há um limite em termos de o que é dívida pública e o que é dinheiro, e por outro lado gostava de saber exatamente qual vai ser o impacto desta operação nas contas públicas e no déficit. Presumo que há aqui uma margem muito grande, uma folga muito grande para chegar aos 5,9%. Portanto, gostava de saber, desse ponto de vista, como é que vai ser consolidada esta receita. Eu começaria por responder a esta última questão. Naturalmente, esta operação vai permitir que o déficit, seja a meta de 5,9% prevista para 2011, seja cumprida. Esta operação, na sua globalidade, ultrapassa as necessidades que o Estado tinha para garantir o cumprimento dos 5,9%, mas não lhe posso adiantar metas de déficit para este ano, tendo em conta que estamos ainda longe de ter as contas públicas, enfim, finalizadas. Naturalmente estamos neste momento no início de dezembro, e eu não queria e nem tenho condições de o fazer, e não me compete fazê-lo nesta circunstância, antecipar o valor do déficit que será atingido no final de 2011 em resultado desta operação, porque há outras variáveis naturalmente que ponderam para esse efeito. Relativamente à primeira questão, não há uma regra definida que determine montantes, a proporção entre a dívida pública e cash. Admitimos que, no geral, no essencial, a dívida pública não possa ultrapassar, terá que ficar necessariamente abaixo dos 50%. Essa é, digamos, um pressuposto que temos vindo a assumir. Mas depende depois daquilo que for o interesse de cada um dos bancos em particular. O que nós determinamos é de que tem que ser em cash e em dívida pública. Pode acontecer até que algum dos bancos, e isso não é tão improvável quanto isso, possa, por exemplo, querer fazer esta operação entregando apenas numerário. E, portanto, entregando apenas cash. E, portanto, haverá aqui condições para acomodar aquilo que seja o interesse dos bancos neste particular, e, naturalmente, para o Estado, enfim, o ideal seria poder receber em numerário toda a transferência, mas, de qualquer forma, é uma matéria que terá que depois, banco a banco, ter que ser definida e discutida com o Governo. Nuno Martins, da Lusa. O Sr. Secretário de Estado, perguntava-lhe deste valor, como já afirmou o Ministro das Finanças, algum deles será para a amortidade da dívida das administrações públicas. Queria saber quanto e quando é que essa amortização vai ser feita. Gostava também de saber se esse valor acresce ao valor que já foi anunciado de substituição de dívida da banca por dívida do Tesouro das empresas públicas, que já conhecemos. E ainda foi dito que esse valor serviria para aumentar o financiamento à economia. Queria saber como é que garantem isto, considerando que já hoje ouvimos responsáveis de bancos a dizer que esse dinheiro não servia para aumentar o financiamento à economia, nem a substituição de dívida, nem o valor previsto dos fundos de pensões. Muito bem. Respondendo à primeira questão, não estão definidos os montantes que serão utilizados, enfim, essa é uma matéria sobre a qual não me queria pronunciar nesta ocasião.
Isso são questões muito específicas na relação entre o Governo e as instituições de crédito. O que posso aqui confirmar é que uma parte deste montante, uma parte a definir, e isso terá que ser definido depois num diálogo bilateral com cada uma das instituições de crédito, garantindo condições de igualdade para todas elas, uma parte será utilizada para fazer o pagamento de dívidas do setor público que terão que ser elegíveis para esse efeito. Isso acontecerá apenas durante o primeiro semestre de 2012, no decurso do primeiro semestre de 2012, e será feito, naturalmente, em respeito daquilo que são os compromissos internacionais que Portugal tem assumidos com as instituições que nos suportam no âmbito do Programa de Assistência Económico-Financeira, em cumprimento de regras de liquidação de atrasados, de dívidas atrasadas do setor público, que estão a ser definidas e na sequência da implementação de um controle de pagamentos atrasados que está a ser montado e que o Governo português tem que apresentar até ao final do corrente ano. E, portanto, esta é uma matéria sobre a qual eu não queria adiantar pormenores, não posso adiantar pormenores, posso apenas dizer que, de facto, uma parte deste montante, não será a maior parte, mas será uma parte com significado deste montante, será utilizada para pagar dívidas do setor público que estão estacionadas nos bancos e que permitirão libertar recursos para a economia, naturalmente, porque ao pagar estas dívidas, as instituições de crédito libertarão recursos que poderão colocar na economia, utilizar para efeitos de financiamento da economia, libertando recursos que, de facto, hoje estão mobilizados nos fundos de pensões e que, por razões prudenciais, não podem ser utilizados. Num contexto de grande dificuldade de acesso a mercados e de obtenção de liquidez, esta é uma operação que tem esta vantagem estrutural. E, portanto, com certeza, alguns bancos fizeram uma análise considerando a sua própria situação em particular e poderão, uns mais que outros, ter interesse específico nesta operação do ponto de vista de pagamento de créditos e de libertação de montantes para financiar e para alavancar a economia. Portanto, mas em particular eu não responderia às afirmações que não conheço, que foram produzidas por alguns bancos, apenas gostaria de acentuar a ideia de que estes montantes, sendo utilizados, uma parte destes montantes sendo utilizados para amortizar dívidas do setor público, com certeza permitirão melhorar os balanços dos bancos e, melhorando os balanços dos bancos, permitirão, a partir daí, criar melhores condições de financiamento da economia. Alexandra Monteiro, da TVI. O Secretário de Estado disse há pouco que os direitos adquiridos destes pensionistas serão garantidos e que, nomeadamente, não sofrerão o corte no subsídio de Natal e de férias que os restantes pensionistas do regime geral vão sofrer. A minha questão é a seguinte: num cenário de mais medidas de austeridade e que foi admitido pelo Primeiro-Ministro esta semana, os subsídios de Natal e de férias destes pensionistas da banca podem ser uma almofada para o Governo nesse cenário de mais medidas de austeridade? A resposta à sua questão é muito simples e é muito direta. Não. Isto é uma operação que assentou em pressupostos muito específicos. Eu, como disse há pouco, os fundos de pensões da banca são fundos de pensões privados, que estão fundeados e que têm capitais para cumprir com as responsabilidades que os fundos de pensões assumiram e que as instituições de crédito assumiram relativamente aos seus beneficiários, aos seus pensionistas. O Estado, como entidade de bem, recebe um montante para cobrir essas responsabilidades e, portanto, honrará essas responsabilidades nos exatos termos em que desenvolveu este negócio com as instituições de crédito e, naturalmente, em respeito pelaquilo que é a defesa dos direitos que estão hoje salvaguardados do ponto de vista dos instrumentos de regulamentação coletiva do setor bancário para estes pensionistas. E o Estado aqui tem que ser completamente neutro, porque se o Estado tivesse a intenção de não pagar estas 14 prestações, naturalmente o montante a transferir pelos bancos seria menor. Sendo menor, portanto, naturalmente aí o Estado teria condições de modelar os pagamentos, mas não é isso que se verifica. Para além de que, quando começamos a fazer esta operação e a desenhar esta operação com os bancos e com os sindicatos, a questão da suspensão do subsídio de Natal não se colocava e, portanto, esta operação assentou nesses pressupostos e, portanto, é nesses pressupostos que ela é desenvolvida e a resposta à sua questão é não. Eu, de qualquer maneira, se me permite, antes de passar à questão seguinte, não queria deixar uma nota, que é a pergunta que foi colocada pela senhora jornalista, é um cenário sobre outro cenário. E não se pode partir depois do princípio que se dá por adquirido
mas um cenário. Ou seja, eu ouvi nas suas palavras mais medidas de austeridade já admitidas pelo Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro não anunciou nenhumas novas medidas de austeridade. A questão que se coloca é que, obviamente, colocado pelo jornalista a questão de poder haver uma agudização da crise internacional e da situação da conjuntura em que Portugal está envolvido do ponto de vista financeiro, se vierem tornar necessárias outras medidas, o que é que o Governo faria? E a resposta do Governo, obviamente, e do Sr. Primeiro-Ministro, é que o Governo não baixará seguramente os braços. E, portanto, a única coisa que eu queria aqui reafirmar, para que não passe a ideia, quando se constrói já um novo cenário sobre um cenário anterior, que o cenário anterior já é um dado adquirido. Não é. Não existe neste momento, e esperamos bem, não apenas para o bem de Portugal, como para o bem da Europa, que não venham a tornar-se necessárias quaisquer agudizações da situação que obriguem a novas medidas. E, portanto, era só essa nota que eu queria deixar. Para lhe perguntar se haverá tolerância de ponto para os funcionários públicos no Natal e na passagem de ano. Ainda não está definido, hoje ainda é o dia 2 de dezembro, ainda não foi definido pelo Conselho de Ministros essa matéria. O Natal e o Ano Novo serão no final de semana, como sabe, mas o Governo, a seu tempo, tomará as medidas necessárias relativamente à festa da família, que é o Natal, possa ser celebrada com dignamente pelos portugueses. Mas neste momento, e particularmente o Conselho de Ministros hoje, não foi abordado esse assunto, ainda veio um pouco longe, apesar de tudo, e portanto eu espero que, enfim, até meados do mês esse assunto possa ficar definido pelo Conselho e será anunciado aqui depois no briefing. Lígia Simões, do Diário Económico. O Sr. Secretário de Estado confirmou que parte do montante de transferência do Fundo de Pensões servirá para pagar dívidas à administração pública. Partindo do princípio que estão aqui implicitamente dívidas bancárias de empresas públicas, eu gostaria de saber concretamente qual é a dívida bancária de empresas como Estradas de Portugal, das Metros de Lisboa e Porto e Refer, em termos de possibilidade de vir a ser comprado pelo Estado essa mesma dívida bancária. As dívidas do setor público que poderão ser liquidadas com parte da transferência dos fundos de pensões não estão exatamente definidas ainda. Serão dívidas públicas, serão dívidas do setor público, sobretudo poderão ser na área da saúde, serão porventura algumas do setor empresarial do Estado, desde que esteja no perímetro da consolidação das contas públicas, não podem ser de fora do perímetro da consolidação das contas públicas, e outras a definir caso a caso com os bancos. Esta é uma matéria que terá que ser analisada caso a caso com os bancos e reiterava aquilo que disse há pouco. A identificação dos créditos, ou neste caso das dívidas a liquidar, terá que ser feita em rigorosa observância daquilo que são os compromissos internacionais que Portugal tem e tendo por base a constituição dos controlos de pagamento atrasados que nos estão a ser exigidas, ou que nos foram exigidas no âmbito dos memorandos assinados com as entidades internacionais. E, portanto, são dívidas do setor público, não são exclusivamente dívidas do setor empresarial do Estado, aliás, não serão, porventura, fundamentalmente dívidas do setor empresarial do Estado, serão dívidas mesmo resultantes das funções do Estado, desenvolvidas pelo Estado, e, por exemplo, o exemplo da saúde como um exemplo. Haverá, com certeza, outros exemplos. Mas isso é uma matéria que será objeto de um trabalho técnico a desenvolver com cada uma das instituições de crédito e que, neste momento, não tem uma resposta definitiva e objetiva. Vai ser um valor de cerca de 5,8 mil milhões de euros que vão ser transferidos, servem, entre outras coisas, para cumprir o déficit deste ano. Qual é o valor ao certo que é necessário para cumprir este déficit de 5,9%? Eu não queria, muito obrigado, eu não gostaria de entrar aqui em grandes detalhes sobre o tema do déficit. Não é uma responsabilidade que eu tenha no âmbito das minhas responsabilidades funcionais no âmbito do Ministério das Finanças. O que nós temos que atingir é um déficit de 5,9% em 2011. Esta operação vai permitir atingir essa meta de déficit de 5,9%. Com certeza o déficit vai ficar um pouco abaixo dos 5,9%, porque esta operação é uma operação com um montante, com uma dimensão que ultrapassa aquilo que são as necessidades de medidas extraordinárias,
e que já foram, aliás, divulgadas noutras ocasiões pelo Sr. Ministro das Finanças, e, portanto, o que lhe posso dizer é que esta operação é mais do que suficiente para cobrir aquilo que são as necessidades de medidas extraordinárias para atingir a meta de 5.9, e, a seu tempo, o Ministério das Finanças disponibilizará os dados efetivos sobre o déficit que vai ser atingido no final de 2011. Lídia Magno, da Rádio Renascença. Sr. Secretário de Estado, aquilo que está a dizer é que o déficit vai ser cumprido mesmo. Dá a garantia de que o déficit 5.9 será cumprido ou até abaixo. O Sr. Ministro já garantiu isso no Parlamento, e esta operação, uma vez concretizada, cria todas as condições para que o déficit seja cumprido, o déficit de 5.9% seja cumprido no final de 2011. Eu permitia-me só acrescentar em relação à questão colocada, para se perceber também porque é que é assim, quer dizer, porque isso liga-se com aquilo que o Sr. Secretário de Estado, quando fez há pouco a apresentação bastante detalhada da operação, um dos pressupostos que à partida foram colocados pelo Governo e que acabaram, felizmente, por se concretizar na operação, que era a ideia de que esta operação era uma operação aberta e que seria igual para todas as instituições de crédito. E, portanto, como isso foi possível, o valor total da operação acaba por ser um valor que conforta ao Governo e conforta o Sr. Ministro das Finanças na afirmação já produzida na Assembleia da República de que, com o sucesso desta operação e com a adesão que esta operação beneficiou junto das instituições de crédito, a adesão global junto das instituições de crédito, ficam dadas as garantias para o Governo de que a cobertura do déficit a que estamos comprometidos para o ano 2011 será inequivocamente atingida. E, portanto, é essa a explicação, digamos, para a garantia já poder ter sido dada pelo Sr. Ministro das Finanças, tem que ver exatamente com o sucesso desta operação, sucesso não apenas pela sua conclusão a tempo, mas também pela, digamos, quase que universalidade que ela acabou por conseguir comportar junto das instituições de crédito, que era uma garantia, como imaginam, à partida, quando se parte para uma negociação, não existe totalmente. Haveria a expectativa de, mas não a garantia. O sucesso desta operação dá essa garantia. Ele usa um bocadinho à margem da agenda do Conselho de Ministros. França e a Alemanha estão a defender a necessidade de um novo tratado europeu para evitar o colapso da zona euro, alterações para evitar o colapso da zona euro. Gostaria de saber o que é que o Governo pensa destas propostas que estão a ser feitas. Olha, independentemente de eu, obviamente, não deixar de dizer, até por uma questão de verdade, que o assunto não foi hoje abordado no Conselho de Ministros, não quero deixar de lembrar em qualquer circunstância que para a semana vai ter lugar um Conselho Europeu, precisamente no dia 8 e no dia 9. E seguramente que as matérias que têm vindo a ser ventiladas desde ontem, e tanto quanto sei, o Conselho de Ministros já acabou há mais de meia hora, já pude olhar para as notícias do dia, tanto quanto sei também no dia de hoje, alguns desenvolvimentos, nomeadamente de intervenções da senhora chanceler alemã no Bundestag, seguramente que as matérias que agora estão a ser veiculadas pela comunicação social não deixarão de ser abordadas e ter o seu tratamento adequado em sede do Conselho Europeu. O Conselho Europeu terá lugar na semana que vem. Antes disso haverá naturalmente a habitual e necessária troca de informações do Sr. Primeiro-Ministro com os partidos da oposição e com os parceiros sociais. Vamos ver a velocidade a que as coisas têm a nível europeu se têm vindo a desenvolver nas últimas semanas, fazem com que seria seguramente uma ousadia excessiva estar a tomar alguma posição antes de haver novos episódios neste processo. Portanto, o Conselho Europeu é no final da semana que vem. No início da semana que vem haverá já as consultas habituais do Sr. Primeiro-Ministro, do Governo, com os partidos da oposição e com os parceiros sociais antes do Conselho Europeu. Há pouco tinha solicitado se é possível identificar o montante da dívida daquelas 4 empresas públicas, Estradas de Portugal, Metros, Lisboa e Porto e Refer. Tem ideia de qual é esse montante da dívida bancária?
Não tenho. Eu não tenho essa informação aqui. É uma informação que não releva para este briefing e para o tópico que estamos aqui a esclarecer. Maria João Gago, do Jornal de Negócios, em relação ao tópico em concreto, eu só queria que me esclarecesse em relação ao aumento das pensões. Parece-me que disse que essa diferença que venha a ser definida anualmente será assumida pelos bancos. Só queria que me confirmasse isso e quais foram as regras que ficaram acordadas. Muito bem. Esse é um dos aspectos importantes na modelização desta operação. O que ficou definido foi que as pensões dos bancários que agora são transitados para a Segurança Social, cuja a atualização anual está indexada à atualização das tabelas dos trabalhadores no ativo, como há esta indexação e como a atualização das pensões na Segurança Social é feita por regras diferentes, foi acordado entre o Governo e as instituições de crédito que as atualizações destas pensões que são agora transferidas para a Segurança Social ficavam sob a responsabilidade dos bancos. Ou seja, o Estado assume o pagamento de uma pensão que fica fixa no tempo, nunca vai sofrer qualquer modificação, a não ser em circunstâncias naturalmente, que haja uma alteração da situação do beneficiário dessa pensão. Se transformar uma pensão de reforma em pensão de sobrevivência, há uma alteração decorrente dessas próprias regras. Portanto, os bancos têm a responsabilidade de provisionar as atualizações e de assegurar o pagamento dessas atualizações aos pensionistas que são transitados para a Segurança Social. Aproveitaria a oportunidade para dizer que quem continuará a pagar estas pensões, do ponto de vista operativo, vão ser os bancos. Os bancos vão continuar mensalmente a processar e a colocar à disposição dos pensionistas o montante das pensões, que depois serão pagas, ou seja, haverá um reembolso da Segurança Social às instituições de crédito no exato montante das pensões pagas. Isto para os pensionistas não há qualquer alteração do ponto de vista, digamos que da percepção da sua situação, ou seja, continuam a receber os mesmos valores de pensão, nas mesmas circunstâncias, exatamente como recebiam quando estavam na situação de pensionistas dos fundos de pensões. Haverá depois um encontro financeiro entre a Segurança Social e as instituições de crédito e a situação processar-se-á de forma muito transparente para os beneficiários das pensões. Não há mais nenhuma questão? Muito obrigado.